Olá pessoal, me chamo Hércules, tá? Sou professor de matemática aqui da Escola Centro Educacional Construído. Beleza? Pessoal, continuando o nosso conteúdo, tá? Análise dos triângulos, tá? Nós estamos estudando um capítulo sobre os triângulos. Na aula passada nós iniciamos as definições do triângulo, né? Falamos sobre os elementos desse polígono, tá? E na aula de hoje nós vamos ver o caso de congruência de triângulos, tá? Vamos lá. Triângulos congruentes. Pessoal, a palavra congruente, tá? É sinônimo de igualdade, tá? Então, tudo que for congruente, sei lá, lados congruentes, polígonos congruentes, tá? Então, congruente significa igual. Então, triângulos congruentes nada mais é do que triângulos iguais, tá? É a mesma coisa, é sinônimo de triângulos iguais, tá? Então, dois triângulos são congruentes se somente se tiver os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver alguns casos que você tem de igualdade de triângulos, tá? Então, para um triângulo ser igual ao outro, o que deve acontecer? Duas coisas. Primeiro, todos os lados correspondentes, né, que nós chamamos de lados análogos ou lados correspondentes mesmo, devem ser iguais. Então, por exemplo, se esse lado aqui tem um tracinho, esse lado aqui também tem que ter um tracinho. Se esse lado tem 3 tracinhos, aqui também tem que ter 3 tracinhos. Aqui tem 2 tracinhos, aqui também deve ter 2 tracinhos. Ou seja, não é que todos os lados são iguais, tipo o triângulo equilátero, não é isso. Mas os lados correspondentes, que seriam os lados análogos, seriam os lados parecidos, entre aspas, vamos dizer assim, devem ser iguais. Além dos lados iguais, os ângulos internos também têm que ser iguais, tá? Então, tanto os lados devem ser iguais, quanto os ângulos internos devem ser iguais. Os ângulos correspondentes, tá? Mais uma vez, frisando esse ponto, tá? Não é que todos os ângulos devem ser iguais, tipo, novamente, como um triângulo equilátero. Não é isso, tá? Mas os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Beleza? Critério de congruência, tá? Existem alguns critérios mínimos, tá? Mínimos, tá? É interessante falar isso, porque se você olhar para dois triângulos e você vê todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, então você já sabe que eles são congruentes. Porém, pessoal, existem alguns critérios mínimos, tá? Onde eu não preciso olhar todos os lados, onde eu não preciso olhar todos os ângulos, tá? Que garante a congruência dos triângulos. São os casos de congruência. Então, o que são os casos de congruência de triângulos? Como eu acabei de comentar, né? São alguns critérios mínimos que você precisa observar no triângulo para que você tenha certeza ou não que eles são congruentes. E quando eu disse que um triângulo congruente aqui tem todos os lados iguais e todos os ângulos também, você vai precisar de 6 informações. Não é isso? Você vai precisar observar todos os lados, então aí já foram 3 informações, e você vai ter que observar todos os ângulos, então aí já foram mais 3 informações, totalizando 6 informações, né? Então você tem aí 6 pontos a serem observados. Porém, pessoal, eu não preciso observar tudo isso, tá? Existem alguns casos mínimos, tá? Existem alguns critérios mínimos, tá? Esses critérios nós chamamos de casos de congruência, tá? O primeiro caso é o caso LAL, tá? Caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. É muito importante, pessoal, você observar a sequência que dá esse caso. Porque se você falar lado, lado, ângulo, tá errado. Se você falar ângulo, lado, lado, tá errado. Olha a sequência. Primeiro é o lado, ângulo, lado. Por que a sequência é importante? Vocês estão observando aqui, ó. Primeiro, o que é esse caso, tá? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes, tá? Dois lados. Então, se você observa dois triângulos, tá? Onde esses dois triângulos possuem dois lados iguais, beleza. E você observa o ângulo. Só que preste atenção. Esse ângulo, ó, você observa que esse lado é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse. Tranquilo até aí. Aí você vai observar o ângulo. Só que esse ângulo, pessoal, de amarelo, ele não pode estar em qualquer posição. Ele tem que estar obrigatoriamente entre esses dois lados. Por isso que nós temos aqui o caso lado, ângulo, lado, tá? Lado, ângulo, lado.
Ó, observa que esse ângulo ele está entre os lados, tá? Ou seja, o ângulo que você vai analisar congruente, ele deve estar entre os dois lados. Por isso que a posição é tão importante, tá? Então, no caso lado, ângulo, lado, você tem aí dois lados iguais, tá? Lembrando, não é que esses lados eles têm a mesma medida, mas os dois triângulos terão dois lados correspondentes, tá? Iguais. E um ângulo compreendido entre esses dois lados. Então, o ângulo igual, ele vai ter que estar dentro desse lado aqui, tá? Dentro desses dois lados, você está analisando. Segundo caso, caso ALA. Professor, eu preciso lembrar o nome desses casos? Com certeza, sem dúvida alguma, tá? Então, o primeiro caso é o caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. O segundo caso é o caso ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulo, lado, ângulo. Nesse caso aqui, ó, só pelo nome você consegue identificar, tá? Entender. Ângulo, lado e ângulo. Então, você vai ter aqui dois ângulos iguais e um lado, tá? Onde, olha a posição desse lado. Esse lado, ele está entre os dois ângulos. Observando aqui, ó, você observa que esse ângulo amarelo, ele é igual a esse ângulo amarelo. Esse ângulo cinza, ele é igual a esse ângulo cinza, tá? E o lado, né, que é igual, ele está entre esses dois ângulos, ó. Observa que o lado, ele está entre esses dois ângulos. Então, nós temos aqui o caso ALA, tá? Lado, ângulo, tá? Ângulo, lado, ângulo. Você vai ter dois ângulos iguais e um lado igual. Onde esse lado, pessoal, é importante isso. Esse lado não pode estar em qualquer posição. Ele tem que estar por obrigação entre esses dois ângulos, tá? Então, esse lado tem que estar nessa posição mesmo aqui. E se ele tivesse em qualquer outra posição, não seria o caso ALA, ok? E o caso, né? Terceiro caso, nós temos o caso lado, ângulo, ângulo, tá? Observe aqui alguns livros trazem esse ó, outros não, tá? Esse ó aqui seria de oposto, tá? Então, ó, observe aqui, ó. Professor, qual a diferença desse para esse, ó? Primeiro, por que eles têm de iguais? Ele tem de iguais que 2A. Então, tanto nesse caso, ALA, quanto nesse, você vai observar dois ângulos iguais. Tá? Então, dois ângulos serão congruentes. Só que a diferença está na posição do lado. Tá? Nesse caso aqui, você observa que o lado ele estava por obrigação entre os dois ângulos. Então, isso vai ter que acontecer também na imagem. Já nesse caso, não. O lado ele não está entre os dois ângulos. Então, o que vai acontecer? Basicamente a mesma coisa. Eu terei dois ângulos iguais. Tá? Dois dos seus ângulos serão congruentes. E um lado também. A diferença agora é que esse lado ele não vai estar mais entre os dois ângulos. Ele vai estar em uma outra posição. Basicamente é isso. Naquele caso, por exemplo, ó, esse ângulo amarelo é igual a esse ângulo amarelo. Esse ângulo roxo é igual a esse ângulo roxo. E aqui é igual a esse daqui, né? Então a diferença é que naquele caso, né, esse lado ele estaria aqui, ó. Ele estaria entre esses dois lados, esses dois ângulos, tá? Então, se esse lado tivesse entre esses dois ângulos, seria o caso ALA, ou seja, dois ângulos iguais e um também, onde esse lado ele vai estar entre os dois ângulos. Só que nesse caso aqui, pessoal, o lado congruente não está entre os dois ângulos. Então, nós temos o caso LA. Tá? Eu não gosto de falar lado, ângulo oposto. Eu só falo LAA, ok? Lado, ângulo. É a mesma coisa. Pela posição do L, você consegue identificar mais ou menos como é que funciona. Ok? E por último, nós temos o caso, tá? LLL, ou seja, lado, lado, lado. Esse aqui talvez seja mais simples, né? Lado, lado, lado. Ou seja, se você tem dois triângulos que têm todos os lados iguais, né? Você observa que, novamente falando, não é que todos os lados têm que ter a mesma medida. Quando eu digo todos os lados iguais, seriam todos os lados correspondentes iguais. Ok? Então, se isso acontece, tá? Você tem aí dois triângulos congruentes. Beleza? Ok. Aqui já entramos num conteúdo já mais avançado. Então, pessoal, casos de congruência basicamente é isso, tá? Teremos aí, ó, caso LLL, tá? Caso lado, lado, lado. Temos o caso LAA, ou seja, lado, ângulo, ângulo. Temos o caso ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo. E temos o caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Basicamente aí são quatro tipos de congruência de triângulos, ok? Então, pessoal, segunda-feira nós
fazemos uma live e vamos resolver algumas questões envolvendo esse tipo de conteúdo, beleza? Então, por hoje é só, valeu, até a próxima.